Dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, Pelé morreu em dezembro do ano passado. O inventário dos bens do ex-jogador está em processo. A viúva Márcia Ock vai ficar com 30% da herança, apesar de ter se casado com Pelé quando ele já tinha 75 anos. Outra polêmica que envolve o testamento é a inclusão de uma suposta filha que não chegou a ser reconhecida por Pelé com exame de DNA. E para entender melhor esse processo e como também funciona, o registro da partilha de bens, um testamento, nós vamos conversar agora com Luiz Quinel, que é advogado e representante de Márcia Ock no inventário do Rei do Futebol. Muito bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso, Luiz. Eu queria que você falasse inicialmente justamente da força de um testamento, porque o brasileiro em geral não o faz, os cartórios registram, e isso facilitaria tudo, de fato, é um processo que deve ser recomendado aos brasileiros nessa partilha para evitar justamente toda a briga jurídica e até familiar, Luiz? O testamento é um mecanismo de sucessão muito positivo, primeiro porque ele tem sigilo, ele tem confidencialidade feita pelo testador, ele só é aberto após a sua sucessão, pode ser alterado a qualquer momento, então diversamente da doação que você faz em vida e não tem retorno, é um ato completo, O testamento permite você repensar quando você tiver capacidade. E ele organiza os desejos do testador, porque nem sempre na mesma família há interesses convergentes. Podemos ter patrimônios mais complicados, patrimônios mais difíceis. O testamento é uma oportunidade que tem o detentor ou a detentora do patrimônio de justamente poder regularizar uma sucessão menos conflituosa. Luiz, queria saber de você também, primeiramente, bom dia, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã. Queria saber de você quais são os critérios para uma pessoa poder fazer um testamento. Tem uma idade, a partir de qual idade que ela pode fazer? Eu, por exemplo, Paula, tenho 29 anos, posso fazer um testamento já, começar a pensar nisso? A importância você falou, mas queria que você falasse sobre esses critérios também. Interessante a tua pergunta, Paula, porque as pessoas acham que quando você fica mais velho, você não pode mais fazer testamento. Isso não existe. O testamento é uma faculdade, é um direito que você tem enquanto for capaz. Se tiver capacidade, você pode fazer o teu testamento. Uma outra questão é que as pessoas dizem que testamento é coisa para gente de idade. Não é verdade. O testamento pode ser feito por qualquer pessoa maior de idade e capaz para regular a sua sucessão. E o que tem nesse testamento? Como é que ele funciona? Primeira questão, que ele depende do regime de bens. Porque quando eu sou casado no regime da comunhão total de bens, o meu patrimônio, metade é comum com o meu cônjuge ou com o meu companheiro, porque casamento civil e união estável tem um regramento próximo. Então, eu tenho no regime da comunhão total, metade já é do cônjuge ou companheiro, metade é meu. E essa metade chama-se uma parcela que eu vou poder dividir como eu desejar. De que maneira? Eu tiro a parte do cônjuge e sobra 50 moedas. Destas 50 moedas, 25 são dos meus descendentes, dos meus filhos ou dos meus ascendentes, dos meus pais. E a outra metade é livre por testamento. Quando eu sou casado pelo regime da separação total de bens, então não há esse patrimônio comum, as minhas 100 moedas são apenas minhas. Então, eu casado em separação total, ou no caso do Edson, que era casado no regime da separação obrigatória, porque ele casou com mais que 70 anos, então ele tinha um patrimônio de 100 moedas. 50 moedas eram carimbadas para os seus filhos obrigatoriamente. E 50 moedas livres para quem ele desejasse. Então, o testamento pode também pegar essa parcela livre, que nós chamamos de parcela disponível, e entregar para quem você desejar. Pode ser para o cônjuge, para o companheiro, para todos os filhos, para um filho só, para uma terceira pessoa. Então, metade do seu patrimônio tem destinação carimbada. E metade você pode tocar a divisão pelo testamento. E mesmo na parcela obrigatória, na chamada herança legítima, essas primeiras 50 moedas, você pode diferenciar os teus filhos, se for o caso. Nem sempre os filhos querem estar juntos. Nem sempre os filhos podem estar juntos. Por N questões de cada família. Então, você pode, dentro daquela chamada parcela legítima, entregar para cada filho bens diferenciados, para evitar litígios futuros. Luiz, no caso agora, falando um pouco específico do Pelé,
Nós tínhamos aquela informação de uma filha que ele não reconheceu em vida, né, praticamente, e agora surgiu uma nova possibilidade, então, de uma outra filha do rei do futebol? No testamento do Pelé, ele deixou apontado que havia uma ação de investigação de paternidade de uma pessoa, da qual ele não se opõe a fazer o exame de paternidade, então que se registre isso. Infelizmente, ele estava adoentado, uma informação pública, estava mais recluso na sua residência, entrou a pandemia, ele tinha 1000 cuidados no seu entorno e não podia sair de casa para fazer o exame. Preocupado com isso, ele deixou escrito em testamento que, ainda que ele viesse a falecer, o que é o caso, deixou anotado o número do processo. Agora, os filhos do Pelé devem se oferecer para fazer o teste de DNA para verificar pela linhagem paterna, né, se esta pessoa que alega ser filha do Pelé realmente é. Perfeito. O Pelé, salvo engano, casou um pouco mais tarde com essa última esposa dele. É isso mesmo, Luiz? Você vai conseguir falar melhor sobre isso para a gente? Esse casamento, o que ela consegue ter direito? Eu acredito que quando se casa, a pessoa se casa um pouco mais velha, um casamento um pouco mais tardio, a esposa ela não tem direito a herança ali como se ela tivesse casado um pouco mais nova. Quero que você desse explicação para a gente quando a pessoa acaba se casando mais velha, como é que fica essa questão da herança, quando ela se casa mais nova, o que ela tem direito ali? Boa pergunta, Paula. Então, a gente tem o regime da separação total de bens. Então, existem sempre 2 patrimônios, o dele e o dela, patrimônios sempre separados. Pelo novo Código Civil de 2002, entrou em vigor em 2003, o cônjuge sobrevivente, mesmo no regime da separação total, ele é herdeiro de uma parte do patrimônio daquela herança forçada, da parcela legítima, junto com os filhos. Então, mesmo na separação total, com pacto antinupcial, se ocorre o divórcio, não há partilha. Mas se ocorre a sucessão, aquele cônjuge ou o companheiro, por uma decisão depois do Supremo Tribunal Federal, que também se tornou herdeiro, passa a ser herdeiro, mesmo no regime da separação total. No caso do casamento do Pelé com a Márcia, ele se casou após os 70 anos. Havia uma regra específica no Código chamado separação obrigatória, que não é a separação total. No regime da separação obrigatória, o cônjuge ou companheiro sobrevivente não é herdeiro necessário, junto com os filhos do falecido. Então, o Pelé, ciente disso e preocupado em dar uma proteção e, mais do que isso, um reconhecimento para a Márcia daqueles anos de casamento, naquela parcela livre, aquela parcela disponível, entregou para ela 30% do patrimônio total. Então, na divisão final do acervo do Pelé, nós teremos 70% entre os filhos do Pelé, que pode se incluir aquela pessoa que entrou com o regime de investigação de paternidade, caso seja procedente, e a viúva, que não seria herdeira, foi beneficiada, foi reconhecida pelo Pelé como uma pessoa importante na sua vida, esses anos finais, e receberá 30% do patrimônio dele. Só porque há testamento. Se não houvesse testamento, ela não teria direito a patrimônio algum. Sem dúvida, daí a importância, né, Luiz, isso que você falou, o brasileiro não tem esse hábito, né, e a gente está acostumado, né, infelizmente, a brigas na justiça, né, brigas familiares. Então, na sua visão, isso não deve acontecer naquilo que envolve, então, a herança de Pelé. Não deve acontecer porque há um desejo de todos os filhos, embora eu represente apenas a viúva, de uma composição. É um patrimônio basicamente imobiliário que o Pelé deixou e é possível se fazer uma composição entre todos os filhos. O testamento, a gente sempre diz lá no escritório, né? Às vezes ele não evita a briga, mas ele organiza a briga. Uma briga organizada sempre é melhor. Então ele consegue pôr as pessoas nas suas caixinhas, desejos, expectativas, e o brasileiro está se aculturando com a questão do testamento, né? Porque o testamento não é para quem tem muito, porque o que você tem é muito. A gente sempre fala para os nossos clientes, tanto faz o que você tem é tudo, né? Aquilo que você construiu na tua vida. Isso vale uma divisão amigável, então você deixa um patrimônio material, né? Patrimônio tijolos, ativos financeiros, para criar uma briga no imaterial, nas questões pessoais. Então, não ficou a melhor sucessão. Então, o testamento é uma forma positiva. E o Pelé teve esse olhar, teve essa visão
de reconhecer a esposa como uma herdeira do patrimônio dele, que não teria pela lei, mas teria pelo testamento, e garantir aos filhos a parte dele. Então, acho que ele atuou de maneira muito correta, e agora a expectativa é que todo mundo se entenda por uma solução rápida e viável no menor tempo possível. Sem dúvida que todos nós torcemos. Luiz Quinel, advogado, obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado pelo convite, bom domingo para vocês.